A seção 29 de Doutrina e Convênios foi dada ao profeta Joseph Smith em setembro de 1830. Pouco antes de uma conferência que deveria acontecer no dia 27 de setembro. Naquela ocasião, além do profeta, estavam presentes 6 élderes: Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer, Samuel Smith e Thomas Beamish. Naquele momento já, o Senhor declarou: eis que em verdade vos digo que neste momento vossos pecados vos são perdoados. E por isso recebeis estas coisas. Mas lembrai-vos de não mais pecar, para que não vos sobrevenham perigos. Esse versículo, queridos irmãos, ele busca nos ensinar algo sobre o arrependimento. Ele exige uma mudança real. Infelizmente, é muito comum nós encontrarmos pessoas que depois de se arrependerem, retornar aos mesmos erros que cometiam antes. Quando isso acontece, seus pecados que haviam sido perdoados voltam todos, sendo uma indicação de que seu arrependimento não foi verdadeiro. Sobre isto, o Senhor nos alerta: eu, o Senhor, não vos atribuirei pecado algum. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Mas a alma que pecar, retornarão os pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Mesmo assim, o Senhor nunca nos abandona. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada. Rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós e sou vosso advogado junto ao Pai. E é de seu agrado dar-vos o reino. Meu irmão, você já pensou, você já parou para pensar no real significado de ter Cristo como nosso advogado? Você já pensou no que ele diz ao Pai em nosso favor? Ou como ele pode satisfazer a exigência divina por justiça? As Escrituras nos dão uma visão acalentadora dessa intercessão. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Imagine, meu irmão, você ouviu o Salvador dizendo essas palavras em seu favor. O sentimento que me vem neste momento é o mesmo que foi demonstrado pelos nefitas, que foram tomados de êxtase quando ouviram Jesus Cristo orar por eles. Meus queridos irmãos, Cristo é o nosso mediador e advogado. Ele se coloca entre nós e o Pai, intercedendo para que possamos ser reconciliados e justificados por sua graça infinita. O Senhor também nos ensina sobre a importância de orarmos enquanto estamos reunidos. E como está escrito, tudo o que pedirdes com fé, estando unidos em oração, de acordo com minhas ordens,
recebereis. Orar juntos, seja em família, em reuniões da igreja ou em momentos especiais, fortalece nossa fé e nos une espiritualmente. Quando elevamos nossa voz ao Senhor com real intenção, acompanhando cada palavra com o coração, Ele nos abençoa conforme sua promessa. Que possamos confiar em Cristo como nosso advogado, nos arrepender sinceramente e nos unir em oração, buscando sempre estar mais próximos dele. A coligação de Israel já começou e nós fazemos parte desse grande evento. Cada um de nós pode contribuir para essa colheita espiritual ao compartilhar o Evangelho com nossos amigos, familiares e vizinhos. Não se trata apenas de falar sobre doutrina, mas de convidá-los a sentir o Espírito e permitir que seus corações reconheçam a verdade. Essa reunião, ela tem um propósito divino. Portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face desta terra, a fim de preparar-lhes o coração e para que estejam prontos em todas as coisas para o dia em que as tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Nos últimos dias, queridos, Sião será um refúgio. A nova Jerusalém será estabelecida como um lugar seguro para os fiéis quando as dificuldades vierem sobre o mundo. O Senhor adverte, porque a hora está próxima e logo vem o dia em que a terra estará madura. E todos os soberbos e os que praticam iniquidade serão como restolho. E queimá-los-ei, diz o Senhor dos Exércitos, para que não haja iniquidade sobre a terra. O poder e a glória do Senhor são indescritíveis, e os ímpios não poderão suportar sua presença. Moisés disse que, sem ser transfigurado, ele teria murchado e morrido diante da glória divina. O mundo não estará pronto para a volta de Cristo. Somente aqueles que forem puros de coração permanecerão. Pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, e em retidão habitarei com os homens na terra por 1000 anos. E os iníquos não permanecerão. O tempo está se esgotando. Precisamos estar preparados para recebê-lo. Ele virá. E quando isso acontecer, que possamos ser contados entre aqueles que o aguardam com alegria. Você já parou para pensar no impacto de uma tempestade de granizo destruindo todas as colheitas da terra? Já pensou sobre isso? Os antigos egípcios sabem muito bem o que isso significa. Essa foi uma das pragas enviadas por Moisés. E o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E houve saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito pesada, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A tempestade de granizo que virá nos últimos dias também poderá ser acompanhada de fogo. João descreveu essa cena aterrorizante. E o primeiro anjo tocou sua trombeta,
e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O profeta Ezequiel também falou sobre isso. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os seus muitos povos que estiverem com ele. João reforçou essa profecia. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mas será que os santos também serão afetados? O que você acha? A resposta ela está na preparação, tanto espiritual quanto física. O Senhor nos advertiu sobre dias difíceis, mas também nos deu promessas de proteção. Em Doutrina e Convênios 89:21, ele assegura que aqueles que guardam a palavra de sabedoria terão sua ajuda. As Escrituras são claras. Os sistemas corruptos deste mundo não permanecerão de pé. E a grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, será abatida por fogo devorador, como foi dito pela boca de Ezequiel, o profeta. Ezequiel falou das tribulações que antecederiam a segunda vinda de Cristo. Guerras, pragas e destruição sobre as nações que se esqueceram de Deus. O Apocalipse confirma: Babilônia cairá, e aqueles que confiaram nos valores deste mundo verão sua ruína. E virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Aqui está um ponto que muitos confundem: o fim do mundo e o fim da terra. São coisas e momentos diferentes. O fim do mundo acontecerá na segunda vinda, quando a terra será transformada para um estado terrestre, e os ímpios serão destruídos. Já o fim da terra virá depois do milênio, quando ela será purificada e exaltada a um estado celestial. Assim como cada um de nós, a terra também passa por um processo de redenção. Pois todas as coisas velhas passarão, e todas as coisas tornar-se-ão novas. Sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto homens como animais, as aves do céu e os peixes do mar. Isso significa que toda a criação será renovada. A ressurreição não será apenas para os seres humanos, mas também para os animais, para as aves, para os peixes. Toda forma de vida será restaurada em sua glória. O Senhor é claro sobre o motivo de nos dar essas advertências. Ele quer que escolhamos retornar para Ele. Eis que lhe permiti que fosse o seu próprio arbítrio e dei-lhe mandamentos, mas nenhum mandamento terreno lhe dei, porque meus mandamentos são espirituais. Toda decisão que tomamos tem um impacto eterno. Mesmo algo que aparentemente, que tem a aparência de mudando o cotidiano, como pagar o dízimo ou cuidar da saúde, tem um significado espiritual.
Quando Deus nos convida a testá-lo e promete abrir as janelas do céu, Ele não está apenas falando de bênçãos materiais. Ele também está falando de crescimento espiritual e de entendimento divino. O mesmo se aplica, queridos irmãos, à palavra de sabedoria. Não se trata apenas de saúde física, mas também de tesouros ocultos e de uma mente clara para compreender a vontade de Deus. O nosso arbítrio, ele é sagrado e é desde antes da fundação do mundo. Essa escolha, ela nos foi dada. E aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, uma terça parte das hostes do céu, ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Até mesmo a queda de Adão fazia parte do plano divino. O bem e o mal existem para que possamos escolher. E é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser os seus próprios árbitros. Porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce. O caminho do Senhor nem sempre é fácil, mas Ele nos dá força para seguir. Cristo passou pela cruz antes da glória da ressurreição. Nós, como discípulos dele, não devemos esperar que nosso caminho seja diferente. O chamado do Senhor permanece. Arrependei-vos e vinde a mim. O tempo para nos prepararmos é agora. Não mudou. Quando Adão e Eva desobedeceram no jardim do Éden, o Senhor precisou afastá-los de sua presença. Essa separação é o que chamamos de morte espiritual. Não apenas um afastamento físico, mas um distanciamento da influência divina. O próprio Senhor explicou isso. Portanto, eu, o Senhor Deus, fiz com que ele fosse expulso do jardim do Éden, de minha presença, por causa de sua transgressão, na qual ele se tornou espiritualmente morto, o que é a primeira morte, a mesma morte que é a última morte, a morte espiritual, que será pronunciada sobre os iníquos quando eu disser: apartai-vos, malditos. O presidente Brigham Young fez uma observação profunda sobre essa passagem. Ele disse que não faz sentido lamentarmos o pecado de Adão e Eva, porque se estivéssemos no lugar deles, teríamos feito o mesmo. O Senhor já sabia disso e, na verdade, ele planejou que fosse assim. A queda, ela trouxe consequências e a maior delas foi nossa separação de Deus. No entanto, o Pai Celestial, em sua infinita misericórdia, já havia preparado um caminho para restaurar essa conexão perdida, a expiação de Jesus Cristo. E foi Ele mesmo quem declarou: e assim eu, o Senhor Deus, determinei para o homem os dias de sua aprovação, para que por sua morte natural ele fosse levantado em imortalidade para a vida eterna. Sim, todos os que crescem. Nosso tempo na terra é mais do que apenas uma existência passageira. É um período de aprendizado e crescimento. O profeta Alma explicou isso claramente. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependessem. Sim, um período probatório.
um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Isso significa que estamos aqui para nos preparar para voltar à presença de Deus. E o Senhor nos ensina algo ainda mais profundo sobre as criancinhas. Mas eis que vos digo que as criancinhas são redimidas desde a fundação do mundo por meio de meu unigênito. Essa é uma prova do amor perfeito do Pai Celestial. As crianças pequenas são puras e inocentes. Mormon nos ensina que elas não podem pecar, porque ainda não atingiram a idade de responsabilidade. Por isso, a expiação de Cristo cobre completamente cada uma delas. Isso nos dá uma lição essencial. Se queremos herdar o reino de Deus, precisamos nos tornar como as crianças, humildes, ensináveis e cheios de amor. Nos primeiros anos de vida de um filho, os pais têm uma oportunidade única de ensiná-lo sobre o Evangelho. O Senhor nos instruiu a ensinar as doutrinas básicas a nossos filhos antes dos 8 anos, porque é nessa fase que eles são mais receptivos à verdade. Nosso Pai Celestial governa com ordem, amor e justiça. Ele nos deu o arbítrio, estabeleceu mandamentos e nos permitiu enfrentar desafios para crescermos. Mas, acima de tudo, Ele nos deu seu Filho para que pudéssemos encontrar o caminho de volta para Ele. Que possamos, queridos irmãos, com humildade, seguir esse caminho, confiando plenamente em seu plano eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.